Ok. Irmãos, convido a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Juízes, capítulo de número 13. Aí. Juízes, capítulo 13. Juízes 13. Amém? Acompanhe comigo a leitura, irmãos. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa nem imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que vieste a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao monte, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares o holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e o apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. E sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher, e então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão,
E o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Meus irmãos, Israel se rebelara pela sexta vez. O livro de Juízes é um livro muito interessante porque ele vai mostrar sempre a rebeldia do povo. Depois que Josué morreu, em vários momentos o povo se esquece de Deus. Então essa é a rotina que o livro de Juízes vai demonstrar desde o primeiro juiz. Acontece deles saírem da presença de Deus, abandonarem e servir outros deuses. Aí o povo clama e Deus levanta um juiz para que possa assim libertar o povo da escravidão de algum inimigo. Aqui no caso, os filisteus. Então pela sexta vez isso aconteceu. O versículo 1 que nós lemos diz isso: tendo Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, percebe? Então, ele voltou a fazer aquilo que era ruim, e o texto ainda no versículo 1 vai relatar que foram 40 anos de sofrimento, 40 anos de escravidão. Foi o período, irmãos, mais longo mencionado no livro, o período mais longo, 40 anos. E desta vez, não foi igual às outras vezes. Por que que esta vez, a sexta vez, é diferente? Porque esta vez não houve clamor a Deus. Pelo contrário, Deus vem ao povo. Das outras vezes sempre se clamava: "Olha, Senhor, livra-nos". E aí o Senhor levantava um libertador. Então, desta vez, irmãos, o povo aceitou os filisteus como seu senhor e não desejou um alívio, não pediu a Deus um libertador. E eles então chegaram a criticar Sansão e seus esforços, irmãos, para libertar o povo. Se a gente for lá no capítulo 15, versículo 9 até o versículo 13, para que nós possamos entender qual é o cenário que nós temos aqui diante dessa família. Versículo 9 a 13, ele vai nos dizer: então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntou-lhe o homem de Judá: por que subistes contra nós? Respondeu: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: preste atenção nas palavras que o povo disse a Sansão. Eles disse: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, os fizeste isso? Então, irmãos, percebe, eles estão conformados com aquilo. Eles estão aceitando o jugo. E continua o texto dizendo: ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Versículo 12 ele diz: descemos, repicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E o final do versículo 3 diz: e amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E isso é justamente, irmãos, o contexto de escravidão diferente dos outros, porque o povo gostou de ser escravo dos filisteus nesse momento. Isso mostra também uma realidade. Irmãos, aqui nesse período, um declínio moral e espiritual muito grande. O povo não conhece Deus e a sua lei. É nesse cenário que a família de Manoá recebe a promessa de Deus de um filho. E é nesse cenário, irmãos, que essa família vai ter que lidar então com essa bênção inesperada que Deus dá a essa família, irmãos. Isso nos mostra então, irmãos, que conformismo não é algo agradável aos olhos de Deus. Deus só envia um libertador porque o povo não quis. Porque o povo queria ficar sob aquele pecado e Deus não concorda com o seu povo submisso ao inimigo, submisso à idolatria. Ele quer um povo fiel, ele quer um povo que busca. E assim, irmãos, como naquele tempo, muitos crentes hoje, nas igrejas, nos lares, estão conformados, irmãos. Estão conformados com a pressão do século, estão conformados, irmãos, com as insinuações do inimigo sobre a vida da família e sobre a vida da igreja. Romanos 12, versículo 2, Deus nos chama a atenção: não vos conformeis com este século, mas transformai-o com a renovação.
da vossa semente. Então, Deus não quer uma igreja passiva. Deus quer uma igreja, irmãos, que enfrenta as situações adversas, mesmo que elas sejam difíceis. E quando alguém não se conforma, irmãos, com esse século e tenta mudar a situação, o último versículo que nós lemos aí, nós observamos que o povo, às vezes até o povo de Deus, se revolta contra essa pessoa que se levanta contra. É impressionante. Não é só aqui que a gente observa isso não, irmãos. O problema aqui do filisteus, o texto diz que Sansão começaria a libertar o povo das mãos dos filisteus. Sabe quem vai acabar com isso? Davi, lá na frente. Anos e anos e anos e anos depois. Anos e anos. E é justamente os filisteus que estão lá, irmãos, naquele deserto, afrontando o Deus vivo e o povo do Senhor. E quando Davi chega, o que que Davi recebe? Oposição da sua família, oposição do seu povo. Não, você não vai, não vai. Irmãos, então é comum no meio do povo de Deus, quando alguém levanta para buscar a fidelidade, para tentar no renovo, para tentar, irmãos, trazer a igreja de novo para o meio do caminho do Senhor, ou até mesmo dentro da família, a dificuldade é que às vezes até a própria igreja não quer. Pessoas acomodadas, abatidos, que preferem o jugo do que se esforçar para ser mais santo, prefere o jugo do que se esforçar e ter constrangimento com o próximo. Nós, irmãos, precisamos entender que nós vivemos um tempo também assim, de opressão contra a igreja. Talvez não tenhamos aqui no cangote, nas espadas dos filisteus, mas temos muito bem, irmãos, ameaças e grandes contra o povo de Deus. Então, nós vivemos neste tempo onde tudo pode. Olha o versículo, vai lá, capítulo 21, versículo 25, para você entender também como era o contexto que essa família está. Ainda entendendo o contexto que a família está. Depois você volta aí. Mas agora você vai lá comigo no capítulo 21, o último capítulo, né? E ele aqui, no versículo 25, último versículo do livro, ele vai deixar bem claro para a gente qual é, irmãos, aqui o cenário, né, desse povo. E olha só o que o versículo nos diz. Vamos ver juntos também? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Qualquer um podia tomar a decisão que quisesse, fazer o que quiser e tá tudo bem. Essa é a realidade. Está muito diferente hoje, irmãos? Não, nós não estamos muito diferentes, irmãos. A Bíblia de Genebra, comentando o referido versículo, aqui ele diz que, à medida que o povo decaía cada vez mais no pecado, o caráter espiritual também de seus juízes também se deteriorava. Olha que coisa interessante. Ou seja, cada vez que caía, o próximo juiz era um juiz pior do que o outro, moralmente e espiritualmente falando. Então, você entende um pouco por que que esse juiz, que é o sexto juiz, né, não é um juiz tão moralmente elevado como os demais. Na verdade, irmãos, se formos olhar a linha dos juízes, Sansão é o pior, a pior tragédia entre os juízes. O pior deles é Sansão. Sansão é o único que não conseguiu reinar, irmãos, mas morreu por causa disso. Sansão é o único que não conseguiu ter algo depois, mas infelizmente nós observamos que há sim na vida de Sansão dificuldades, grandes dificuldades. Então, irmãos, eu creio que a omissão do nome também dessa mulher aqui é oportuno e também ocasionado por Deus. Deus aqui omite o nome dessa mulher. Entendemos também, irmãos, que essa omissão pode ser também proposital de Deus para que talvez, quem sabe, as nossas irmãs e nós também como homens nos coloquemos talvez no lugar dessas pessoas. Que a Bíblia muitas vezes deixa homens e mulheres sem nomes, né, e talvez olhando para nós e tentando nos encaixar no contexto dessas histórias, nós possamos também viver uma vida digna, também refletindo sobre o que essas pessoas passaram. Irmãos, pensando nisso, mineiro sou, né, ó, friagem doido, tô aqui suando. Pensando nisso, irmãos,
Deixa eu chamar a atenção para você, para algumas lições que nós podemos aprender aqui. É lógico que eu estou hoje pensando sobre as mães. E aqui nós temos uma mãe, um exemplo de mãe. Ela tem virtudes? Tem, mas também tem seus defeitos. E, irmãos, o sábio é aquele que aprende não só com as virtudes do outro, mas também com os defeitos do outro, né? Então, na nossa vida, normalmente a gente aprende muito o que fazer e o que não fazer. Então, caminhe comigo. Vamos lá no texto, se você não voltou, volte lá no capítulo 13. Irmãos, e a primeira lição que eu queria deixar para você aqui, querido, é que ser mãe é sacrificial. O versículo 3 a 5 deixa bem claro que há um sacrifício, um pedido de sacrifício da parte de Deus em relação a essa mulher. E quando lemos o versículo 3 a 5, eu li o texto, você repete comigo. Vamos ver? Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Meus irmãos, o texto destaca para a gente uma verdade. Há um sacrifício desse período aqui dessa mãe. Irmãos, a Bíblia NVI, comentando esse texto, ele diz que durante o período do voto de Nazireu, 3 áreas da vida da pessoa que assumiu o voto de nazireu eram claramente controladas. Qual que é? A dieta, não se podia comer qualquer coisa, a aparência, ou seja, você tinha que ter uma aparência diferenciada das outras pessoas. Então, essa diferenciação da aparência era o cabelo, no caso aqui, né, de Sansão, mas também as associações. Você não pode ter qualquer contato por qualquer pessoa, não. Tinha restrições daquelas pessoas que você poderia conviver e até mesmo, por exemplo, algumas atitudes que Sansão não vai ser um observador fiel dela. Por exemplo, tocar em alguma coisa morta era proibido a alguém que fez um voto de nazireado, né. Mas entendendo o que que é o voto de nazireu, em Números 6, versículo 1 a 8, ele nos esclarece qual que é o voto. E ali diz: "Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, tá vendo? É um voto diferente, especial, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uva, nem comerás uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver, por seu pai ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles não não se contaminará. Quando morrerem, portanto, o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então, percebe que alguns irmãos aqui não podem ser nazireus, né? Alguns irmãos não podem. Mas eu também não tenho muita condição não, irmãos. Mas o que eu queria destacar para você, irmãos, é que essa mulher, ela precisava também se submeter, pelo menos por um período, ao nazireado. Essa mulher parou de beber bebida forte, ela não podia comer nada de uva, ela não podia tocar em nada morto. Imagina, irmãos, como é que cozinha. Só para você entender, irmãs, como é que faz uma refeição se você não pode tocar em nada morto? O texto diz que ela precisava já, ele seria nazireu desde o ventre materno. O que o anjo está dizendo para aquela mulher é: você vai ter que fazer esse sacrifício também.
durante esse período da gravidez, você. Então, irmãos, perceba, para a criança que vai crescer nesse ritmo, é algo mais fácil do que aquela pessoa que já está vivendo uma vida e tem que mudar toda a sua vida por causa de uma criança. Então, há uma diferenciação aqui, ela precisa, então a criança será nazireu desde o ventre, a mãe não pode mais tocar e fazer essas coisas no nazireu. Ela precisava se sacrificar. Irmãos, eu não sei o sacrifício que você teve que fazer como mãe. Eu não sei qual foi o sacrifício, mas a verdade é, irmãos, que essas mudanças em nossa vida têm um propósito maior, tem um propósito benigno, tem um propósito aqui, no caso dessa mulher, irmãos, de ter nos seus braços algo que com certeza, embora o texto não fale, era uma coisa desejada. A Bíblia não revela a idade dessa mulher, a Bíblia não diz quanto tempo ela está casada para a gente entender qual que é o período de sofrimento dela. Como, por exemplo, Sara era estéril, a gente sabe que durante muitos e muitos anos. Nós não sabemos qual é a idade dessa mulher, mas nós sabemos que havia no coração dessa mulher, com certeza, o desejo de ser mãe. E ela quer. Então, a mulher satisfaz o Senhor sendo mãe, irmãos. Mas também ela precisava entender que aquela criança era uma criança especial. O voto de Nazireu já determina que essa criança é diferente, né. A criança, ela precisava de um cuidado especial. Então, irmãos, todo filho também, eu queria deixar aqui para você, mãe, todo filho deveria ser visto como algo especial. Você deveria ver seu filho como realmente um presente de Deus, sendo especial. Irmãos, eu não conheço a história dos irmãos todas, mas eu queria lembrar aqui que ela me contou da Soninha, né, Soninha? Soninha me contou o sacrifício que ela fez por causa do Rafael. O sacrifício que ela fez para ter o Rafael hoje, ver o Rafael hoje, do jeito que tá, né. Então, é é é é por aí, irmãos. É por aí. Eu sei que muitas das irmãs aí também fizeram sacrifício. E às vezes até ainda fazem pelos filhos. Até ainda fazem, né. Irmãos, eu não sou mãe, né, mas graças a Deus não, mas a minha filha, quando ela nasceu, eh, ela não sabe não, mas quem mais desejava que ela nascesse era eu, né. Ela nasceu, eu mandei arrancar: "Tira essa menina rápido aí, tá demorando, esse trabalho de parto não vem, então vamos para o hospital", arrancou. A médica: "Mas dá pra esperar", falando: "Não tira esse trem daí que a gente quer ver, eu quero ouvir a voz, eu quero ver o rosto". Primeiro filho, irmão, você fica doido pra ver como é que é. E aí, vai puxou quem? Parece com quem? Como é que é a voz? A gente fica doido, né, primeiras experiências, né. Então vamos pra cesárea. "Tudo bem mulher?", "Tudo bem", "Então vai fazer cesárea". E fez a cesárea, ela correu lá, tirou a menina, e a gente não aguentava mais, não era só eu não, né, a família toda já não aguentava, mas é a primeira dos 2 lados da família, né, então todo mundo ansioso para ver e para conhecer a Milena, né. A Milena nasceu, todo mundo ficou ali 15 dias babando ela, né, a gente de férias. Quando a gente vai embora, irmãos, a Milena, na ida na viagem ela começa, já tinha dado um engasgo, e a Milena começa então a engasgar, e aí ela fica roxinha. E a gente resolveu então voltar. Voltamos, liguei para o pastor, né, que era o meu eu era pastor auxiliar, né, pastor Paulo Furtado. Liguei para ele e falei: "Ó, não vai dar para ir, a Milena passou mal, não sei o que que vai acontecer". Aí ligamos para o pediatra falou: "Olha, vamos ter que internar sua filha". E a Milena ficou, irmãos, internada no hospital, e a Milena não melhorava. A Milena de 5 em 5 minutos ela engasgava e ficava roxa, e aí a gente tinha plano de saúde, só que não foi bom o plano. Se você acha que todo plano é bom, para nós não foi bom. Por quê? Porque a gente ficou no quarto e a gente ficava longe da como é chamar? Maternidade. E lá na maternidade, as enfermeiras que trabalhavam lá, que sabiam lidar com criança. Então, irmãos, a menina engasgava, a enfermeira chegava lá e ficava assim: "Aí, o que que vai fazer?", não sabe o que que fazia. E a gente do outro lado não sabia o que fazia, ela não sabia, e a gente passou alguma dificuldade, né. E aí, irmãos, a gente ficou aí ela tinha suspeita de coqueluche.
ninguém podia entrar ou sair. As enfermeiras entravam tudo entubada, não queria mexer nela, pôr a mão, com as roupas, né, igual esse terrestre, né, os irmãos lá. E ali não podia nem encostar, era a gente que fazia tudo. A Milena engasgava, a gente tinha um aparelho lá que a gente ligava e a gente enfiava no nariz, na boca, para tentar desentupir, né, a garganta e o nariz dela. Essa doença que tá aí agora para as crianças, estão matando as crianças, que a Milena deu a bronquiolite. Foi isso que ela deu. E querido, e mata mesmo, mata mesmo. E aí, irmãos, a Milena não mamava, a Milena parou, ficou muito fraca e não quis mamar, conseguia chupar o leite. E aí, irmãos, eu fiquei desesperado, entrei pro banheiro, a mulher não vê pra ninguém ver, entrei pro banheiro. Irmãos, eu chorei e eu falei assim: "Senhor, se o senhor quer levar, leva, que eu tadinha, tá sofrendo". Irmãos, a Milena já estava com soro na testa, porque não tinha mais aonde furar. E para um pai e uma mãe ver um filho sofrendo não é fácil. E eu entrei pro banheiro, irmãos, então lá do quarto, eu falei: "Senhor, se ela sobreviver, ela é sua. Quero filho não, é sua. Faz o que o senhor quiser dela, leva ela pra onde o senhor quiser. Eu dedico ela ao Senhor, é sua". E saí dali, irmãos. E aí o doutor chegou e falou: "Olha, se ela não melhorar hoje e não começar a mamar hoje, eh, nós vamos pegar essa menina e vamos ter que levar para Belo Horizonte, porque lá em Manhuaçu não tinha UTI, né, na região não tinha UTI neonatal". Aí, irmãos, me deu na cabeça, eu creio que Deus me mostrou, eu falei assim: "Eu vou comprar uma seringa pra ela". Corri lá na rua, saí, comprei uma seringa. Eu falei: "Nós vamos pôr leite na boca dessa menina, ela vai ter que tomar esse leite, não vamos parar em Belo Horizonte por isso". Irmãos, escondido, nós pegava o leite, enfiava o leite na boca, pegava o leite, enfiava na boca dela, e pegava o leite, enfiava na boca dela. E aí ficou assim, no outro dia ela já estava outra criança. Aí o doutor veio: "Ai, que benção, olha só, espírita, tal, um médico espírita. Ó, que bom, hein. Que aconteceu? Ela mamou?". Eu ficava calado, falamos nada, falamos nada. Eu vou falar com ele que eu desobedeci, que a gente pegou uma seringa e enfiou lá, sem restrição médica na boca dela. Vamos lá, irmãos, demos. E aí, graças a Deus, depois a Milena foi saindo daquele quadro ali. Aí quando nós fomos pra nossa casa, nós morávamos em Pirapitinga, em Campotiras, 6 quilômetros na roça, do nada. O culto lá, a igreja ficou sabendo que a gente ia embora, foi todo mundo lá receber a gente da igreja. Fizeram um culto lá na casa, o coral cantou, o quarteto cantou, todo mundo alegre. Na hora que a gente tá descendo, irmãos, o pessoal tá descendo, eu desci na escada pra despedir do povo, aí a Poliana mandaram chamar, a Poliana estava com a menina durinha de novo, roxinha. Falei: "Meu Deus do céu". E lá não tem jeito, né, falei: "Misericórdia". Mas aí quando eu cheguei, foi a última vez. Naquele dia, foi a última vez que a Milena fez isso. Irmãos, filho a gente sofre com filho, né, sofre com filho. Mas eu não sei o que Deus vai fazer da Milena, não sei. Mas eu fui naquele dia no banheiro, orei com sinceridade e consagrei a Deus. Acho que só a Alice que não, né. O Gabriel também teve assim, depois vocês vão ouvir do Gabriel por aí, mas deixa para outro dia. Irmãos, essa é a realidade. É sacrificial ser pai, ser mãe, principalmente mãe, não é verdade? Principalmente mãe. Segunda lição que eu queria deixar para você no texto, irmãos. Ser mãe é responsabilidade. Versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim, releia comigo também. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: "Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz o filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte". Irmãos, o texto destaca que um homem foi aquela mulher, o texto que nós lemos. E depois ele disse que a ordem é clara:
tu conceberás e darás à luz um filho. Irmãos, o anjo procurou e informou quem cuidaria da criança. Nós sabemos que os homens participam, mas a verdade é que as mulheres têm maior cuidado com os filhos. E a responsabilidade daquela mulher, então, irmãos, foi receber uma criança que deveria ser criada, irmãos, para ser uma criança com um propósito definido. E eu e você precisamos entender que todos os nossos filhos, Deus criou eles também com propósitos. Com propósito. Irmãos, e esse propósito que Deus criou, realmente nós não sabemos. Nós não sabemos. E essa mulher tem aqui um pouco dessa informação. A informação que ela recebe é: olha, esse homem será grande, será um que começará aí uma grande obra no povo de Israel. Mas ela não sabia mais do que isso. E o texto destaca, irmãos, que essa mulher então tem uma responsabilidade grande, porque se ela falha na criação dessa criança, Israel poderia sofrer grandes consequências. E assim também nós deveríamos ver nossos filhos, irmãos, como umas grandes responsabilidades que nós temos em mãos. E nós devemos criá-los, irmãos, para o Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos são o quê? Herança de quem? Do Senhor. Então, se é do Senhor, é para o Senhor que criamos, irmãos. E é uma grande responsabilidade criar uma criança, ainda mais quando essa criança é consagrada, né, Milena? Ainda mais quando ela é consagrada. Então, seu filho é consagrado? Seu filho é? Você acredita que seu filho foi criado com um propósito divino? Ou seu filho veio cá só passear nesse mundo? Irmãos, e muitas vezes é isso que a gente pensa. Nós não preparamos os nossos filhos para grandes coisas. Nós não preparamos nossos filhos, irmãos, para grandes responsabilidades. Nós criamos nossos filhos com bebês frágeis. Isso está errado, querido. Está errado. Nossos filhos precisam ser fortes, irmãos, ainda mais nesse mundo caído nosso. Os filhos precisam ser fortalecidos e eles são fortalecidos pelos pais. Pelos pais. Principalmente você, mãe. E muitas vezes, pai e mãe, é saber a hora certa de empurrá-los para uma direção, mas também em alguns momentos puxá-los de volta. A nossa vida é essa, não é verdade? A gente puxa, empurra, mas eles não podem deixar de ser vistos como alguém que tem ali sim um propósito divino sobre suas vidas. Nós cantamos aqui, né, Deus é fiel, ele diz que tudo que nós não morreremos enquanto ele não cumprir em mim todos os planos, né. Eu troco aí os sonhos por plano que Deus não sonha, tá. Depois pode trocar aí, tá, Deus. Deus não sonha, Deus tem planos para isso, né. Isso. Então, diante dos planos que Deus tem para os nossos filhos, irmãos, nós precisamos vê-los assim e prepará-los para coisas especiais, para coisas especiais. Irmãos, não deixe seu filho ser uma pessoa despreparada para esse mundo não. Ele precisa conhecer o Deus que ele serve, ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa também de você, que você o capacite em todas as áreas possíveis. Meu querido, eu não consigo imaginar, sinceramente, mesmo na decadência espiritual que Israel estava, quando o povo vai para o cativeiro, eu não consigo imaginar que Daniel, por exemplo, não teve bons pais. Não consigo imaginar. Velho, ele chegar lá, irmãos, na adolescência e resolver firmemente não se contaminar com Deus, irmãos, ele devia ter uma mãe maravilhosa. Ele deve ter tido um pai que realmente o preparou para as batalhas que ele haveria de enfrentar. São pessoas que provavelmente santas, né. Tá aí, irmãos, mais uma coisa para você anotar no seu caderninho quando você chegar no céu. Conhecer os pais de Daniel. Anota aí. Deve ter sido homens, né, um homem, uma mulher do Senhor, tremendos, pela criação que eles recebeu ali, na transmitir a herança divina, né, do conhecimento do Senhor. Terceira lição que eu queria deixar para você: ser mãe é não negligenciar detalhes. Olha só, versículo 12 a 14. Não negligenciar detalhes. Diz assim, leia comigo também. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras,
qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quando procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Irmãos, os homens geralmente eles são mais lógicos, enquanto as mulheres muitas vezes são mais sensíveis e guiadas pelo instinto feminino. Essa mulher assumiu totalmente seu instinto feminino. E qual que é aqui o instinto que eu quero chamar a atenção para você? O versículo 12, Manoá pergunta ao anjo como deveria criar o garoto e pergunta sobre o seu futuro. Olha, a pergunta dele, irmãos, ele está realmente preocupado e ele quer entender o seguinte, que se aquela criança é uma criança consagrada, ela não veio a esse mundo para qualquer coisa. Ela não veio a esse mundo a passeio, mas ela tem algum propósito divino. Ela foi separada desde o ventre e vai ser preparada para que possa alcançar esse objetivo de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Só que o que ele recebe de informação do anjo? Olha, ele é um nazireu é assim o voto. E agora tudo que você tiver que perguntar, pergunta para sua mulher. E o que, irmãos, a mulher de Manoá faz aqui? Irmão, deixa eu te lembrar uma verdade. O versículo 13, o anjo informou que a sua esposa deveria observar tudo o que ele dissera. Agora, as perguntas de Manoá ao anjo, irmãos, não deveriam ser feitas. E foram feitas, sabe por quê? Por negligência de detalhes. Negligência de detalhes. Quando eu imagino isso, né? Imaginação, a gente pressupõe que foi isso. Quando chegou ali, mas aí, meu amor, como é que é? O que que ele disse? Ah, não, ele vai ser um nazireu. Ah, tá, mas por que que ele vai ser um nazireu? Ele não vai ser um nazireu, só isso. Só isso, só vai ser um nazireu. Irmãos, ela negligenciou a informação mais importante em relação ao garoto. O que que ele faria? Tanto é que quando Manoá vê o anjo, olha, ele vai ser o quê? O que que a gente tem que cuidar dele? O que que é o cuidado? O nazireado. Mas qual que é o seu serviço? O que que ele vai fazer? Ela não quer falar o que que ele vai fazer. Ela não quer falar o que vai fazer, porque, irmãos, eu preciso lembrar para você uma coisa: detalhes importam. Detalhes são importantes. Minha querida irmã, eu falo para você porque eu tive mãe. Eu tive mãe. Eu tive mãe. E eu vi a minha mãe ser negligente em alguns detalhes. E esses detalhes fizeram tamanha diferença, não na minha vida, mas na vida da minha irmã, como ela cuidava dela. Que ela até hoje colhe consequências das negligências da minha mãe. Querida, se você for negligente com o seu marido em relação ao seu filho, é pecado. Negligência também é pecado, irmãos. Essa mulher está pecando contra Deus, contra o seu marido e contra o seu próprio filho, porque ela negligencia uma clara informação de Deus. Deixa eu te chamar a atenção aqui para um escritor chamado Robert Criston. Ele diz o seguinte, falando sobre a esposa de Manoá: a esposa de Manoá relatou sua experiência ao marido. Ela não tinha certeza da identidade do mensageiro. Ao relatar a mensagem do anjo, ela se concentrou nas instruções do anjo referente à alimentação e bebida que ela deveria evitar. Ela omitiu a proibição de cortar o cabelo da criança. Talvez isso já fosse óbvio, né? Com base em sua identidade como nazireu. E mais importante ainda, ela não lhe disse nada sobre o futuro papel militar do filho. Essa omissão é de grande relevância. A mãe de Sansão deixou de comunicar o mais importante, o destino divinamente estabelecido de seu filho. Sua reação à mensagem do anjo prenuncia a falha de Israel em não reconhecer Sansão como seu libertador providenciado por Deus e a confusão do próprio Sansão em relação ao papel de sua vida. Então, irmãos, na sua negligência, provavelmente muito do que vai acontecer no futuro de Sansão é justamente pela negligência dos detalhes dessa mulher. E eu digo e afirmo para você de novo: detalhes importam, irmã.
Detalhes importam. Então, se o seu filho está tomando rumo e às vezes você não quer relatar isso para seu marido, que vai ficar nervoso, não sei o quê, ou vai tomar alguma atitude drástica, alguma coisa assim qualquer, detalhes importam. Lá na frente pode ter consequências irreversíveis para você, para o seu marido, para o seu filho, para sua família e às vezes até mesmo para a própria igreja. Até mesmo para a própria igreja. Detalhes importam. Irmãos, aquela mulher, ela amou o filho, com certeza, com certeza. Mas quando ela ouviu do anjo: "Olha, ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus". Pergunto para os irmãos: quem começa, termina? Termina? Não sei. O anjo não falou assim com ela: "Olha, ele livrará, mas ele começará". O que o anjo está dizendo para ela é: ele vai morrer por causa disso. O anjo está dizendo para ela isso: ele vai tentar e vai começar e ele vai morrer por causa disso. Irmãos, aquela mulher não queria perder as bênçãos de Deus. Ela quer proteger o filho. E cuidado que proteção demais, percebe? Como é que é ruim? O pai podia ter preparado ele para a guerra. O pai poderia ter ensinado. O pai poderia ter sido mais minucioso nessa área masculina dele de, né, de enfrentar os inimigos, né? Talvez aprendendo até táticas que talvez podiam ser treinadas até por outras pessoas. Ele vai ser o nosso libertador, gente. Ele é promessa de Deus para nós. O anjo apareceu. Não, mas foi criado como um menino. Ah, elas iriam. E aí? Para que ele veio fazer? O que ele veio fazer nesse mundo? Não sei. Negligência de detalhes. Então, não seja negligente. O texto, irmãos, em hebraico diz tudo. Ocupa a primeira posição na oração aí, na frase, né, com motivo de ênfase. Então, o anjo citou as regras, mas mencionou apenas a esposa. Percebe? Que triste situação. Querida, não negligencie detalhes. Vocês também, homens, não negligencie detalhes. Detalhes importam, detalhes fazem diferença. Às vezes, muitas tragédias no lar começam por falta de detalhes e são escondidos e precisam ser revelados. Quarta, irmãos, quarta e última, queria deixar para você aqui também. Querido, ser mãe faz referência à vida espiritual e vida espiritual faz diferença também. Versículo, a gente não vai ler o texto, mas versículo 15 a 25, nós vamos ver justamente essa questão da vida espiritual dessa mulher e desse homem. Irmãos, pensando sobre isso, a palavra de Deus vai dizer que por meio de um retrato feito dos pais de Sansão aqui no texto, o narrador ele parece estar, irmãos, dizendo que Sansão nasceria no contexto de insensibilidade espiritual, como a gente já falou, por causa da opressão, né? E em que as pessoas, irmãos, não estavam sintonizadas com a revelação e o propósito do Senhor. E também, irmãos, não esperavam que ele intervisse de modo significativo. Ninguém achou que a situação ia mudar. O próprio texto fala que havia um comodismo. Então, ninguém esperava mudança. Todo mundo estava satisfeito. Será que o menino, irmãos, será filho de seu tempo ou será ali uma realização do destino de Deus sobre aquela nação? Ninguém podia dizer. Mas a verdade é, irmãos, se a sua própria mãe ignorou esse evento, quer dizer que a sua própria mãe não acreditava naquilo que ele poderia ser. Se a própria mãe não cria, né, ou não se esforçou, pode ser que seja uma fragilidade na fé dessa mãe de crer em Deus. De que Deus realizaria na vida dele aquilo que prometeu. Então, irmãos, eu creio que em algumas áreas Deus tem um ministério especial para as mulheres. E com certeza, como 1 Coríntios 11, versículo 12 vai nos dizer, com certeza a maternidade nunca vai deixar de ser. Sempre vai ser maternidade, sempre vai ter, né. É um presente. Irmãos, caminhar e carregar e gerar um ser dentro de si é algo que as mulheres, muitas hoje, estão abrindo mão disso, mas isso é uma dádiva, um presente. Irmãos, e na família, Provérbios 14, versículo 1, nos diz, irmãos, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos o derruba. A mulher tem esse papel de edificação da casa. Ó, irmãos, Provérbios não gasta um versículo falando sobre o homem edificar o lar, sobre o homem fazer alguma coisa dentro de casa. Tem da mulher. A única coisa que a Bíblia vai falar do homem é que o homem precisa viver,
a vida comum do lar, ou seja, ele também precisa estar presente dentro de casa, mas quem edifica é a mulher. Então lá em casa, irmãos, lá em casa é uma bênção, irmãos. Irmãos, lá em casa eu falo com ela: "Você que manda, você precisa de ajuda, fala". A gente não entende nada, irmãos, entende? De casa. Agora quando ela fala assim: "Ó, tô saindo", aí eu sei que a bucha tá do meu lado. Então eu vou programar as coisas, mas quando ela tá lá, eu penso que é ela que vai fazer isso. E aí, irmãos, às vezes chega lá em casa e tá assim: "Bom", aí lá em casa eu brinco com os meninos, com ela, que a gente vai pro carro e espera, a mamãe sempre é a última. Tem dia que ela chega lá e fala assim: "Tá vendo? Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que pegar coisa do menino, você não me ajuda?" Mas minha filha, eu não sei, você tem que me falar. Chega e pede: "Amor, prepara isso aqui, faz aquilo dali, me ajuda". Eu sou sempre a última que diz, eu tenho que ficar falando. Tem, com a gente tem irmãs, você tem que ficar falando com a gente. Não tem homens, tem que ficar falando sim, tem. Comigo ela aprendeu que tem que falar, porque senão eu não faço. Ah, irmãos, principalmente hoje, irmãos. Irmãos, eu fico o dia inteiro pensando nisso aqui, ó, dia inteiro, cabeça gira em volta disso aqui. Eu vou lembrar de preparar bolsa de menino? Não vou. Se ela não me lembrar, eu não levo. Hoje pela manhã eu já esqueci, não é verdade? "Prepara lá", preparei. Aí deixei lá. Chegou aqui: "Cadê a mochila da Liz?" "Ah, não sei, você mandou só preparar, eu fiz só o que você mandou. Fiz só o que você mandou". Ontem, né, na verdade foi ontem. Ontem, foi ontem. "Fiz só o que você mandou, preparei". Deixei lá, ué, achei que você tinha pegado. Aham. Oi. Não sabia, é verdade, Raquel, é isso aí. Então, irmãos, a Bíblia diz que a mulher edifica o lar com sabedoria. Tá melhorando, irmãos, alguma coisa ela já me pede, graças a mas nós tem pouco tempo, nós vamos chegar lá e vamos acertando esse, né. Irmãos, então ela usa isso. E irmãos também, então a mulher, além de cuidar dos filhos, além de edificar o lar, irmãos, também você precisa entender, irmãs, que vocês têm um papel muito grande na sociedade que Provérbios vai falar. Irmãos, a Bíblia nunca diz que mulher é inútil, que não pode fazer nada fora de casa não. É pelo contrário, a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que abençoa aonde ela está. Se você for ler lá o capítulo 31 do versículo 10 ao 31, você fica, impressionado como essa mulher é uma mulher abençoada, irmãos. Por exemplo, lá, ó, o versículo 2 vai falar o seguinte: "Ela lhe faz bem e não mal, e todos os dias da tua vida", falando sobre o marido, né. Depois, irmãos, versículo 16 ela fala: "Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha, com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços". Essa mulher trabalha. Continuando, irmãos, versículo 20 fala: "Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado". Essa mulher dá. Olha, irmãos, essa mulher, ela dá. Ela é uma mulher de bom coração. Tá vendo como é que ela abençoa a sociedade? Ela cuida dos necessitados quando ela enxerga eles, né. Então, irmãos, versículo 23 ainda diz: "Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra". Irmãos, essa mulher faz alguma coisa na vida desse homem que ele se destaca por ela. Já viu aquele ditado que traz de um grande homem tem uma grande mulher? É isso, Provérbios, Provérbios. Irmão, quer matar um homem, qualquer um que seja, põe uma mulher que não vale nada do lado dele, do lado dele. Acaba com qualquer homem, qualquer homem. Tanto é, irmãos, a Bíblia fala que a oração da mulher é interrompida por causa de não viver bem com o marido, aí fala do homem. Se ele não vive bem, se ele não ama a mulher, se tem algum problema com ela, o que que acontece? Acaba com o homem, irmãos. Então, minha querida, seu marido não é um grande homem, muito é por causa de você sim. Você edifica também a vida dele. Continue dizendo, olha, versículo 26 fala o seguinte, olha: "Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua". Olha, bem diferente do que provérbio vai dizer lá para trás, né, a mulher rixosa, gogoteira, né, que destrói o lar.
E vai falando. Mas essa aqui não, essa é sada no falar. Ele continua dizendo, versículo 28, levanta-se seus filhos e lhe chamam de Tosa, seu marido a louva. Olha, os filhos reconhecem o que essa mulher é. O marido reconhece o que essa mulher é. E ele continua, irmãos, versículo 30, 31. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Mulher abençoada, mulher amada do Senhor, mulher, irmãos, que faz diferença, né? Faz diferença, né? E a gente precisa ter mulheres assim. Irmãos, queria deixar aqui mais uma citação de John Barrett, ele diz o seguinte: tantas vezes, hoje em dia, os pais crentes se preocupam apenas com o desenvolvimento físico e intelectual dos filhos e negligenciam o desenvolvimento espiritual. E a mulher tem essa responsabilidade dentro do lar, dentro da sociedade, dentro da igreja. E ela continua, em Lucas 2, versículo 25, nós temos o perfeito padrão do desenvolvimento da criança, exemplificado na vida do Senhor Jesus Cristo. E crescia Jesus em sabedoria intelectual, estatura fisicamente e graça diante de Deus espiritual e dos homens social. Então, querido, essa mulher tem essa responsabilidade sobre a vida. Lógico, com os homens, sim, tá? Você também, homem. Você também. Você tem sua responsabilidade dentro do lado da criação do filho? Tem. Na verdade, isso aqui devia ser compartilhado, não é verdade? Compartilhado. Com a mulher falando: "Vai lá, faz isso, pega aquilo, olha lá". Funciona com a beleza quando banda, irmãos. Precisa ver. Mas, então, eu queria deixar aqui 3 conceitos para você, irmã. Ame, ame. Mas amar não é fazer qualquer coisa. Amar não é só dar beijinho e abraço. Amar não é mimar. Amar não é fazer todas as vontades. Amar é fazer o que é preciso. Amar é fazer o que é importante. Amar, irmã, é fazer muitas vezes o que muita mãe não faz hoje, que é dizer não. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Irmãos, eu aprendi uma vez, nós namorávamos e a gente tinha uma menina, engraçado, mas é verdade, igual a Liz. O pastor da minha igreja tinha uma menina igual a Liz. A chamava Vivian. Ela tá mulher, tamanho. Aí a gente gostava de pegar ela e levar ela para passear. Ela ficava muitas vezes com a gente e pegava ela lá, levava pra passear. E aí, irmãos, um dia a gente pegou ela e aí o pai e a mãe encontrou com a gente. E ela queria um picolé e o pai não deu, não deu. Eu falei assim: "Mas, ô pastor, dá o picolé, a gente tem dinheiro aqui que a gente paga". "Não, você não entendeu, não é porque eu não quero que ela chupa o picolé, é porque eu falei que não, e se eu falei que não, é eu que mando". Eu calei a boca, falei: "Tá, entendi, pastor". E eu entendi aquilo, irmãos. E entendi aquilo que não é não e acabou, né. E realmente, muitas vezes, irmãos, os nossos filhos não estão preparados para receber os nãos dentro de casa, e eles vão bater lá fora, eles vão receber os nãos, porque lá fora vai ter não para ele, eles voltam lá, cheio de dificuldades, cheio de problemas, destruídos, porque nós não aprendemos não ensinamos para eles os não que eles precisavam ouvir dentro de casa. Melhor coisa que você pode falar para o seu filho é não. Aprenda. Outra coisa, discipline seus filhos. Discipline seus filhos. Provérbios 13, versículo 24 diz: "O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina". Pastor falando para bater nos filhos, para bater. Irmãos, entenda a vara aqui do jeito que quiser. Para mim, a vara aqui é literal. É literal. É vara, vara mesmo. E ele está dizendo que se você não faz isso, não tem uma condição de disciplina dentro da sua casa, não disciplina seu filho, você não ama seu filho. Lembra hoje de manhã? Amor não é gostar. Amor é diferente. Amor é fazer o que a pessoa precisa, não o que a pessoa quer.
tá? Então, amar é muitas vezes fazer o que a pessoa precisa e não o que ela quer. Se Jesus, irmão, se Deus fosse perguntar pra gente se a gente queria Jesus ou qualquer outra coisa, nós sabemos muito bem o que ia acontecer. Que eles escolheram quem, irmãos? Então você sabe muito bem qual que é. Outra coisa, perdão, ensine seu filho. As crianças não sabem obedecer. Irmãos, mas elas têm que aprender. Um dos sinais, irmãos, dos últimos dias é justamente a falta de obediência. 2 Timóteo 3:2, Paulo fala a Timóteo: "Os homens serão desobedientes aos pais". Mas olha que interessante, ele não está falando assim aqui, os filhos serão, ele fala os homens. Nego velho não aprendeu a obedecer os pais. E aí, irmão, sabe o que vai ser daqui a um tempo dentro da igreja? Daqui tempo, irmãos, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, a gente vai ter alguns pais dentro da igreja chorando por causa dos filhos. Eu sei que a gente tem hoje, mas chorando por causa dos filhos. Só que a coisa vai ser mais grave, sabe por quê? Seus filhos não vão ter e não vão entender o que que é autoridade. Então, nem sequer se você precisar da ajuda pastoral dos presbíteros, do conselho, da direção da igreja, eles vão ouvir. Eles não ouvem nem você, não ouvem nem você. Irmãos, hoje filho bate na cara de pai e de mãe, tá? Eles começam cedo. Aqui a Milena, a primeira vez que ela fez isso, brincando, ela levou. Nunca mais fez. Eles fazem isso. Eles fazem isso. Ame seu filho. Discipline seu filho. Ensine seu filho. Irmãos, para ter que ensinar os filhos, nós precisamos amar a Deus. Para ter como ensinar nossos filhos, nós precisamos amar o próximo. Para ter, irmãos, o que ensinar nossos filhos, nós precisamos fazer a vontade de Deus também. E para ter o que ensinar nossos filhos, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Para ter o que ensinar nossos filhos, nós precisamos ter valores do reino de Deus em nossa vida e nosso lar. Amém.